Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui ao vivo no nosso almoço executivo, um bate-papo super objetivo sobre temas que vão auxiliar a nossa vida profissional e também a nossa vida pessoal. Na nossa última live, na semana passada, a gente falou um pouco sobre vendas, né? Sobre a importância das vendas, o impacto que traz a venda, né? Como fazer a venda empresa em empresa, que foi o B2B, e como fazer a venda, foi mencionado como fazer a venda B2C, né? A pessoa, cliente em si. Bom, mas nem só de vendas vive a empresa, né? Se a gente passar a pensar agora um pouco mais, não só como um gestor comercial, um gerente comercial, um diretor comercial, mas pensarmos também sobre um aspecto de um gestor de empresa, uma visão mais abrangente, e se por acaso você é um microempreendedor individual, você vai ser as duas coisas, né? Você tanto vai ser o seu gerente comercial quanto o gerente geral da tua empresa. Então você vai acabar ocupando essas duas cadeiras. Mas se você pensar de uma forma mais abrangente, sair dessa célula aí, ou dessa parte, desse pilar que é a área comercial, você vai enxergar outras coisas. Lógico, o faturamento ele é crucial para as empresas, como a gente viu no nosso último bate-papo. Né? Ele é aquele momento onde você valida a sua ideia, valida, né, confirma o seu modelo de negócios, você testa efetivamente ele no mercado, então você faz a venda, você testa a aceitação do teu cliente, do teu produto, do seu serviço, da sua ideia, né? Então isso é muito importante. E isso gera o faturamento para a empresa, né? Fazer o dinheiro entrar. Então isso é muito importante para qualquer empresa. Contudo, pensando como um gestor de empresa, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Como eu disse, não só de vendas vive a empresa. A empresa é como um organismo vivo, como nós. A gente não só precisa, por exemplo, de comida para viver. A gente precisa de descanso, a gente precisa de exercícios, a gente precisa de uma boa noite de sono, sonhar, ter lazer, ter propósito. Então, uma série de coisas criam para nós uma boa vida, uma vida plena, uma vida longa, né? Saudável. Uma empresa, para ela ter uma vida longa, uma vida plena, uma vida saudável, ela também precisa tomar cuidado, né, com alguns aspectos. Isso, quando eu falo empresa, é o empresário, o gestor, o empreendedor. O Serasa apontou numa pesquisa que tem um pouco mais de um ano que 50% das micro e pequenas empresas entram em falência nos primeiros 2 anos. Esse dado é reforçado pelo Sebrae, que aponta que 27% das empresas não completam nenhum ano. Tivemos um ano difícil, um ano de pandemia, né, onde teve essa questão do isolamento das pessoas, da falta de circulação de pessoas, fechamentos de alguns serviços, alguns setores. Então gerou, né, um desaquecimento muito forte na economia, nas vendas de todo mundo. Então isso ajudou, né, ou atrapalhou as empresas, criando aí um aumento do número de falências, né? Foi aí uma crise excepcional. Não que as crises não aconteçam com frequência. Eu também já fiz algumas lives aqui, tem alguns dados em artigos escritos falando de crises, né? As crises, elas vêm, elas vão. A gente não passou 2 ou 3 anos sem viver uma crise ou no Brasil ou no mundo. Então elas vêm e vão com frequência. O empresário ele precisa estar preparado para lidar melhor com a crise. Elas virão, as mudanças virão, as crises virão. Então nós estamos vivendo uma bastante acentuada agora, mas é um fato que a gente não pode evitar, é um fato que acontece. E estes números que eu estou mostrando aqui, tanto do Sebrae quanto do Serasa, eles mostram a realidade. A principal razão que as empresas entram em falência, segundo ambas as instituições, e se você fizer uma pesquisa muito rápida nos últimos 2, 3 anos, você vai perceber que existem muitos pontos em comum de causas de falência. Alguns aparecem em todas, né, porque são realmente grandes fatores de causa de falência. Eu até separei alguns deles aqui, né? Negligenciar o planejamento estratégico. A empresa não ter um planejamento estratégico, não sabe para onde está indo, não sabe onde ela vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não ter esse planejamento de para onde ela está indo. Ela vai vivendo simplesmente o dia a dia
e vai andando. Se tá bem, tá bem. Se começa a ficar mal, de repente é tarde demais para reagir. Muitas empresas faliram por perceber que era tarde demais para reagir. E a gente tem grandes exemplos aí de empresas como a parte de filmes da Kodak, a companhia aérea Pan American e outras tantas, Blockbuster, que vendia, comercializava DVDs e videocassetes de aluguel, não perceberam a mudança de mercado, a mudança da concorrência, o que o cliente está querendo, que são outros pontos que ajudam muito a falência e que são pontos que estão sendo, que devem ser tocados, né, e estudados dentro do planejamento estratégico, que é bem abrangente. Também tem um material bastante bacana para quem quer falar sobre planejamento estratégico, quem quer aprender um pouco mais, ter outras ideias. Tenho artigos publicados e também vídeos dentro do meu canal do YouTube falando sobre planejamento estratégico especificamente, é um ponto bastante importante. Outra questão, né, é deixar de analisar o mercado, que está dentro do planejamento estratégico. Se você fizer um planejamento estratégico, você vai analisar o mercado, você vai entender onde você atua, como é que está o mercado. Deixar de acompanhar as finanças, né? Não ter essa organização, esse planejamento financeiro, isso acontece e este é um fator de grande problema para as empresas, né? Quando a gente fala de vendas, a gente fala de faturamento. Quando a gente fala de finanças, a gente fala de lucro da operação. Nós vamos conversar hoje aqui um pouco mais sobre isso, mas não ter um controle financeiro é realmente gravíssimo. Não entender o que está acontecendo. Não fazer precificação adequada, não entender que produto tem margem, que produto eventualmente não tem, ou qual tem mais margem, ou qual tem menos margem, qual que eu devo negociar mais ou menos para fazer a minha estratégia comercial, para manter minha empresa saudável. Isso não é feito por muitas das empresas que entram em falência, né? Investir na inovação. Não acontece. Não investir em inovação, não fazer o investimento necessário para a empresa respirar, inovar, trazer produtos novos, soluções novas, de repente trocar de mercado. Isso é fator de falência apontado tanto pelo Sebrae quanto pelo Serasa. Deixar escapar os colaboradores talentosos, isso é um fator. E ignorar os clientes. Aí a gente chega em vendas, né? Você vê que existe aí a questão das vendas, mas nós falamos aqui vários fatores, 9 ou 10 fatores que fazem com que as empresas entrem em falência, que os resultados sejam comprometidos, empresas novas ou empresas de muito tempo de mercado, porque não prestam atenção nesses itens, né? O próprio Sebrae aponta um dos problemas, originadores desse problema, é a falta de preparação em gestão empresarial das pessoas que estão dentro das empresas, né? O que prejudica a gestão em si. Se eu não conheço como fazer uma gestão empresarial, eu não faço. É uma coisa que eu desconheço totalmente. Agora, começar a entender a importância, o que é necessário, que precisa ter um conhecimento de gestão clássica e gestão de empresas, é muito importante. Lógico que cada gestor tem o seu perfil, toma mais risco, toma menos risco, empreende mais, empreende menos, é mais conservador, é menos conservador, está focado até a própria cultura, o propósito, a missão e valores da empresa. Às vezes tem um fundo mais filantrópico, um fundo mais de auxílio, mais de inovação do que propriamente o lucro, a margem em si. Então tudo isso afeta a forma de gestão. Mas o clássico da gestão, ela está aí e todos podem usar e muitas empresas não entrariam em falência, como a gente apontou números grandes aqui, se fizessem esse tipo de planejamento, esse tipo de controle do que está acontecendo com a empresa, né? Ficar claro a gente entender que as empresas que dão certo fazem determinadas coisas, as que não dão certo não fazem determinadas coisas, e se a gente listou aqui 10, 12 coisas e uma delas foi vendas, fica bem claro da gente entender que não só de vendas vive a empresa. Ela precisa trabalhar em outros aspectos. Uma sugestão simples para quem, vamos dizer assim, quer fazer um planejamento estratégico, quer trabalhar um pouco mais estratégico na sua gestão, é trabalhar nos 4 pilares, né, do Balance Scorecard, que é uma metodologia consagrada, né, que muitas empresas usam, empresas grandes usam, eu uso, tanto para dentro de empresas grandes quanto pequenas. É uma metodologia bastante simples, onde você vai trabalhar em 4 pilares, né? Você vai trabalhar nas finanças,
focando lucro, controle, caixa e tudo mais. Vai trabalhar nos seus processos internos para aumentar a sua eficiência, eficácia, trazer as melhorias contínuas. E os processos internos são os processos de produção, são os processos de controle de qualidade, são os processos de gestão de pessoas, são processos internos que a gente tem dentro da empresa que precisam ser feitos e controlados. Quando você começa a fazer a coisa, como diriam, a galega, você fica fazendo de qualquer jeito. Bom, o que nós vamos ver hoje? Sei lá, vamos ver isso aqui, qual que foi a pauta da semana? Vendeu mais ou vendeu menos? Vendeu menos, que pena, vamos tentar vender mais na semana que vem. E aí, você viu aquilo? Vi. E fica uma coisa assim, informal, sem controle, sem continuidade, sem uma ata de reunião, sem um planejamento, sem um plano de ação. As ações perdem muito a eficiência. E não precisa ser complicado para ter essas coisas. A reunião pode ter uma ata e ser muito simples, muito prática, né? Você pode trabalhar em cima de um plano de ação que pode ser o seu caderno, uma planilha de Excel. Então esse tipo de coisa ajuda muito a você ter essa organização interna e mudar um pouco a tua realidade, né? Com relação à sobrevivência da sua empresa. O quarto pilar aí do Balance Scorecard é o cliente em si, as vendas. Faturamento. E envolve conhecer o teu cliente, envolve procurar gerar uma boa experiência para ele, gerar aí a médio e longo prazo uma satisfação e a fidelização como consequência, né, que todos querem, né? Também o desenvolvimento de novos clientes, trabalhar no mercado ou como hunter ou como farmer, mantendo ou desenvolvendo, são características focadas em vendas em si, que a gente falou e que tem a sua importância, lógico. E o quarto pilar é o aprendizado contínuo, as pessoas. Quem aprende? As pessoas aprendem. Quem faz finanças? Pessoas. Quem altera os processos internos, aumenta a eficiência, traz melhoria? As pessoas. Quem gera venda, quem cria relacionamento com o cliente, quem entende o cliente, quem fideliza o cliente? As pessoas. Então o pilar pessoas é fundamental. Vender, meta de venda, tá lá, telefona, liga para cliente, tal, planilha, busca, tal. Isso vai moendo a sua equipe ao longo do tempo. Principalmente aquelas que não têm o retorno sobre investimento, um fator de motivação intrínseco muito forte. Então a gente precisa ter esses olhos, né? Todas as outras 3 áreas trabalham em função das pessoas. Então eu preciso trabalhar nesses 4 pilares. Uma sugestão ótima aí é o Balance Scorecard, e ele vai te dar aí bastante informação sobre esses fatores. Então, se eu for pensar na pergunta que eu fiz, as vendas, né, é a coisa mais importante para a sua empresa? Não. Você tem aí pelo menos 4 fatores, se eu dividir em 4 grupos, coisas muito importantes para a empresa. Se eu deixar de fazer qualquer um deles, curto, médio ou longo prazo, eu vou sofrer as consequências. Isso abriu o bate-papo de hoje mostrando consequências: falência, falta de faturamento, resultado que não é adequado, resultado muito aquém do que se precisa. Às vezes você está numa oportunidade de mercado, você pode faturar, você pode gerar caixa, você pode gerar lastro para sobreviver bem a uma próxima crise. Se você não faz isso, porque você não gere bem a tua empresa e as tuas vendas em si, e o quão rentável elas são, o quão competitivo você é, e mercado e todas as outras coisas, você está criando um problema para daqui 1, 2, 3 anos. Quando você precisar, você não gerou. Então, deixar de gerar faturamento, em linguagem financeira, é perder dinheiro. Então, é necessário que você tenha mais olhos para isso. Dentro do ponto de vista de vendas, a gente pode encontrar exemplos muito simples para provar e para ficar mais claro para quem está me ouvindo aqui agora, falando de tantos termos técnicos, né? Balance, Scorecard, tal. É uma tabela de 4 pilares para trabalhar, que tem esse nome clássico aí, porque foi criado fora do Brasil, né? Então são planos de ação para você trabalhar. Mas pensando assim, em algumas máximas que a gente escuta no mercado, né? Se você vende e não conhece a sua margem, então vender é bom, estou vendendo pra caramba. Mas se eu vendo e não conheço a minha margem, isso é muito perigoso. A cada vez que eu entrego um produto, eu mando um cheque junto, eu mando um dinheiro junto. Isso é muito perigoso. Faturamento não garante a sobrevivência de uma empresa. A empresa precisa ser lucrativa para que ela permaneça no mercado.
Então vendas gera faturamento, finanças, controle de processos, pessoas geram lucro. Então eu preciso ter, já mostra um sinal vermelho. Vamos supor que, por exemplo, eu tenho aí alguém que fabrique pães, um produto qualquer, e a pessoa vende aí 100 pães por mês, e cada pão R$ 10. Né? Vamos por 1.000 pães para ficar mais simples. Então, se eu vender 1.000 pães a R$ 10, eu vou faturar R$ 10.000. Nossa, muito simples. Show de bola. Faturei R$ 10.000 vendendo pão. Fantástico. Agora, se o pão custou para mim R$ 13 cada um, eu gastei R$ 13.000. Então, ao fim do mês, eu perdi R$ 3.000. Ou isso vai aparecer vermelho na conta da empresa, ou pior ainda, né? Quando o empresário tem a conta da empresa misturada com a conta pessoal, aí fica uma grande bagunça. Ele não sabe de onde está saindo, se é a despesa dele pessoal, se foi a compra do supermercado, se foi que o pão que ele vendeu não deu certo. Então isso é um problema. Eu preciso organizar isso para entender se eu estou tendo prejuízo, se eu estou vendendo por um preço que cobre as minhas despesas. Então faturar não quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa saudável para a minha empresa. Eu preciso ver como eu estou faturando. Um outro ponto um pouco mais técnico, né? Vocês me perdoem até, é que lucro, né? Margem operacional não é lucro líquido, margem líquida. Então, operacional e líquido são totalmente diferentes. Ah, mas o que é isso numa linguagem simples? Volta para o pão. Se a gente colocou lá, vendeu 1.000 pães a R$ 10 e gerou aquele faturamento de 10.000, para fazer o pão, vamos supor que eu gaste R$ 6. Então, eu tenho vendendo por 10, gastando 6, sobrou 4, fantástico. O pão está me dando lucro. Não é verdade. Porque eu não tenho gasto só com o material que eu estou no pão, de repente até a mão de obra que eu usei para fazer o pão sou eu mesmo, ou eu tenho um funcionário. Eu gasto muitas outras coisas, eu tenho aluguel, eu tenho energia, eu tenho água, esgoto, IPTU, publicidade, material do escritório, material de limpeza, alimentação, transporte, impostos. Tem um monte de outros custos, alguns deles fixos ou variáveis. Fixo é que você gasta de qualquer jeito, produzindo ou não, vendendo ou não vendendo pão. Se eu estou ocupando o prédio, eu pago aluguel, eu pago a energia elétrica lá, dependendo do tipo de produto que eu faça, eu pago o imposto, eu pago tudo mais. E os custos variáveis são aqueles que eu uso apenas para produzir. Só quando eu faço pão é que eu gasto de repente a energia elétrica no forno, que eu gasto de repente a matéria-prima para fazer o pão, a farinha, o sal, o fermento, o açúcar, ovos, seja lá o que eu uso. Então eu tenho custos fixos e variáveis. Então eu não posso pensar que eu pego só ali o que eu gastei, farinha, pão, óleo e tudo mais, R$ 6, vendi por 10, ganhei 4, também é um erro. Tem todos os outros custos envolvidos, diretos, indiretos, fixos e variáveis. Esquecendo toda a complexidade dessa fala, até para o microempreendedor individual que começa a fazer alguma coisa em casa, prestar atenção nisso. Às vezes ele está colocando um insumo dentro do pão dele, lá ele coloca, de repente, frango, e ele não vê o preço do frango e vende um pão com e sem frango pelo mesmo preço. É complicado. As margens vão ser diferentes. Então ele precisa conhecer os custos da micro, média, grande empresa dele e os custos do produto, para ele não confundir a margem que ele tem operacional com a margem final, o dinheiro que ele vai ganhar lá no final. Então é um outro ponto que a gente percebe aí de, vamos dizer, negligência de muitos empresários por não conhecer isso no detalhe. Às vezes ele está vendendo coisas que não estão dando lucro ou que a médio e longo prazo vão fazer a empresa dele quebrar. E até investir em coisas, ele vai contratar mais pessoas, fazer publicidade, imprimir folheto, ele está aumentando os custos que ele tem, que vai ser diluído na venda que ele faz. Então o empresário precisa estar olhando tudo isso, senão ele vai ter problema. E isso não é só vendas, né? Faturar muito pode não ser bom. Ah, mas como assim, Carlos? Faturar não é bom. Por quê? Se de repente, de novo voltando ao exemplo dos pães, se eu vendo 1.000 pães, eu vou faturar R$ 10.000, mas eu preciso de 6.000 para fazer os pães, né? Então, se eu pego um pedido de alguém para 2.000 pães de repente, em vez de 6, eu vou precisar de R$ 12.000 para produzir os meus pães. E pode ser que eu não tenha esse dinheiro no caixa. Então, eu faço a venda e não entrego.
Aí eu me queimo com o cliente, perco aquele cliente, para recuperar é complicado, às vezes deixo de atender clientes que eu tenho há muito tempo, porque eu não tenho produto, eu entreguei tudo para um pedido só. Então, vender bastante precisa ser um processo planejado. Eu não posso pegar e sair vendendo sem entender o que eu preciso de insumo, se eu tenho capacidade de produção, se eu tenho a mão de obra necessária, se eu tenho dinheiro para comprar a matéria-prima, se o meu ciclo financeiro está adequado, ou seja, quem eu vou pagar está dentro do espaço que eu vou vender. Às vezes faço um monte de compra que eu tenho que pagar em uma semana, ou saio direto da minha conta e eu estou vendendo aqueles pães ao longo do mês todo. Então eu fico o mês inteiro no vermelho para recuperar o que eu gastei na primeira semana para fazer a matéria-prima e colocar aqueles pães no mercado. Então isso tudo tem que ser entendido. Todas essas questões envolvendo o aumento de faturamento é uma gestão de empresa. Precisa ser discutido, precisa ser falado dentro do horizonte de uma gestão empresarial. Percebam? Já falamos aqui de alguns pontos bem interessantes que estão ligados às vendas, assim, mas não são vendas em si. São o recurso que tem que ser dado ao processo de venda. Se eu estou falando de uma empresa que tem um determinado porte, ela tem um departamento de vendas, pessoas de vendas, elas têm a função de vender. Então elas precisam ser alimentadas com um preço correto de venda, uma margem de negociação saudável para que ela sobreviva, para que a empresa sobreviva. A equipe de vendas, tendo isso em mãos, bem feito, ela pode trabalhar melhor, ela vai gerar aquilo que a empresa precisa. Ela vai assumir compromissos com relação a preço, quantidade de faturamento, mas ela está tranquila, porque ela sabe que se ela vender, ela vai entregar, vai ter dinheiro para comprar, vai ter dinheiro para produzir. Ela vai ter limites de produção. Olha, você pode vender até 2.000 pães. Mais do que isso, você precisa falar comigo porque a gente talvez não consiga entregar. Então, se ela tem um cliente que fala, olha, eu tenho uma encomenda de 5.000 pães, ela fala, ótimo, deixa eu conversar. Volta lá para Bate-Caverna, fala com os gestores da empresa e vão conversar sobre esse aumento de venda, produção e faturamento. Como pode ser escalonado, se a empresa aguenta aquilo ou não, se pode arrumar parceiros para dividir aquele pedido. Então tá isso, tudo é estratégia, é gestão. Para que você mantenha o seu cliente satisfeito, aquele que quis comprar uma quantidade grande, e você fez a venda daquilo que você consegue entregar, seja tudo ou seja uma parte, e trouxe outros parceiros para dentro desse bojo. É comum acontecer isso, fazer essas cooperativas para poder ter volume, para poder ter capacidade de negociação, capacidade de enfrentamento de concorrentes no mercado. É para isso que tem as cooperativas. Aí ela tem esse poder de compra, poder de venda, porque os volumes são grandes. Então isso ajuda bastante. E percebam, não é só o fato de efetivamente bater na porta lá e vender e gerar faturamento. Eu estou ligando com uma série de outras coisas para que a empresa seja saudável, né? E é óbvio, né, para todo mundo que vender também, não vender é ruim. Se eu não vendo é ruim. Nossa, isso é uma coisa de senso comum. Mas eu tenho um limite mínimo de vendas, né? A gente está brincando aqui no exemplo de 1.000 pães de novo. Então uma empresa que vende 1.000 pães a R$10, ela fatura 10.000. Se o seu produto é outro, a conta é a mesma, né? Mas é mais ou menos isso. Se eu tenho uma margem operacional de 6 para os 10, eu vou gastar 60.000. Então vai ter um dinheiro que vai me sobrar, vai sobrar lá 40. Com 40 eu preciso pagar todos os custos, matéria-prima, custos fixos, salário, aluguel e tudo mais. Se por acaso esse dinheiro não me permite pagar todas as despesas, eu estou vendendo abaixo desse ponto de inflexão aí, desse break-even point, eu vou ter prejuízo, a empresa começa a entrar em falência, todo mês gastar mais do que vende. Então, vender pouco é extremamente perigoso, né? Vai matar a sua empresa. Isso é lógico, todo mundo tem esse medo, como a gente comentou desde o início. Quando eu lanço um produto no mercado, quando eu lanço uma coisa nova, o primeiro teste é começar a vender, ver a aceitação do cliente, se os pedidos estão aumentando, se tem uma projeção. Funcionou bem? Show. E aí eu vou crescendo. Se eu não vendo, o problema já está logo ali de cara. Eu não estou vendendo, não estou vendendo, não estou vendendo. Essa falência, esse problema, ele é até mais rápido. Mas não pensar que só vender é a solução. A venda precisa ser saudável. De novo, ela precisa estar contando com todos os custos fixos, os custos variáveis, trabalhar todos os setores dentro da empresa,
trabalhar em toda essa questão de gerenciamento, né, da empresa, porque o empresário que pensa que só a venda vai resolver o problema dele, que ele vai permanecer vendendo, ou que ele vai aumentar as vendas, ou que ele vai se estruturar melhor, ter um faturamento maior, sem estar com as vistas voltadas, né? Sem estar com a visão voltada para planejamento e controle financeiro, para trabalho de melhoria contínua e controle de todos os processos internos, ter um processo robusto de contratação, desenvolvimento, engajamento e retenção dos seus talentos, ter as pessoas certas nos lugares certos, motivadas, engajadas, alinhadas com o propósito da empresa, com a cultura da empresa, que vai permitir que essa pessoa esteja lá por bastante tempo, que renda o máximo possível, trabalhando com os processos corretos, trabalhando com os controles corretos, né? Se ela pensa que isso vai acontecer depois que ela começar a faturar, depois que ela estiver desenvolvida, depois que ela estiver vendendo bastante, aí está o erro da grande maioria principalmente micro e pequenas empresas, que são a maioria. Se você pegar a micro, média, micro, pequena e o microempreendedor individual, vai dar mais de 90% das empresas que a gente tem no Brasil, que, se eu não me engano, são mais de 5 milhões. Então, a grande esmagadora presença de micro e pequenas empresas no mercado, logicamente, apontam para números maiores de falência, mas o percentual de falência nelas é maior do que nas empresas de médio e grande porte. O porquê disso? As empresas de médio e grande porte normalmente têm capacidade de contratar e ter gestores dentro da empresa, pessoas competentes que conhecem a mecânica da coisa, conhecem os procedimentos, sabem trabalhar nesses 4 pilares, inclusive vendas, que é muito importante. Já as pequenas, elas não têm tanta vantagem, ela não tem tanto caixa para colocar tantas pessoas assim. Muitas vezes, como a gente até já conversou aqui, o microempresário, ele parte de uma ideia, de uma coisa que ele faz bem. Eu faço bem pães, vou começar a vender pão. Principalmente numa crise, onde eu não tenho emprego, não tenho oferta, não tem nada. Muita gente começou a fazer coisa em casa para vender. E isso é natural, isso é bom. Essa vontade, essa perseverança, essa fibra que o brasileiro tem aí de empreender. Mas se ele não tomar esses cuidados, ele não achar que é só venda, não analisar um pouco mais a fundo, ele vai ter problemas. Então ele precisa se qualificar, ele precisa pedir suporte, ele precisa de ajuda para que ele consiga vencer isso. Porque ele não é um gestor de empresas, muitas vezes ele é um bom profissional na área que ele está atuando. De repente é um advogado, um cabeleireiro, uma manicure, um padeiro, um confeiteiro, seja lá o que for. Ele é bom naquilo que ele faz, mas talvez não seja bom em gerir uma empresa. Se ele vai passar a vender, fazer vendas, ter clientes, sejam eles, como a gente falou, né, B2C ou B2B, né, cliente empresa ou cliente pessoas, é preciso tomar esses cuidados. Bom, eu imagino que depois de todo esse bate-papo que a gente teve aqui, onde a provocação foi vender a coisa mais importante e saudável para a tua empresa, que tenha ficado claro de que é importante, mas ela não é a coisa mais importante. Nenhuma das 4 coisas é a mais importante. Todas elas são importantes, né? Eu daria um peso igual para todas, 25% para cada uma. Sem controle financeiro, eu não tenho lucro. Sem processos internos, eu não tenho eficiência. Eu não permaneço, eu não sou competitivo. Tem um cara vendendo um pão a R$7 e o meu custa 10. Às vezes ele é mais eficiente do que eu. Às vezes ele teve ideias melhores. Às vezes ele resolveu os problemas de uma forma mais ágil. Às vezes ele alcançou clientes que geraram volume e permitiram que ele fosse mais competitivo. Então eu preciso dessas coisas. Isso tudo é gerado por pessoas. As pessoas é que vão fazer esse processo para a minha empresa. Então percebam, o pilar cliente, vendas, faturamento, ele também é importante. Farmer, Hunter, fidelização, processo de venda, conexão com o cliente, tudo isso a gente já falou aqui. Mas ele é um dos pilares que vão fazer a sua empresa ter sucesso, ter saúde, ser perene, permanecer viva
a longo prazo, como acontece com a maioria das multinacionais e empresas grandes, porque tem sistema de trabalho, tem organização que permite que ela faça isso. Isso não dá para fazer numa microempresa? No microempreendedor individual? Dá sim, dá sim. Dá para fazer na escala que ele tem. Ah, eu não tenho uma equipe grande, é só você? Seja organizado só você. Vai aumentando o faturamento, você precisa de uma pessoa para ajudar a embalar? Contrate uma pessoa, terceirize uma pessoa, comece a trabalhar na estratégia de crescimento. E é assim, uma empresa grande de sucesso foi uma empresa pequena organizada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante do nosso bate-papo de hoje, que foi sobre vendas, mais uma vez, mas agora analisando se vendas é a coisa mais importante ou se ela é uma das coisas mais importantes. Espero que vocês tenham entendido aí a complexidade da gestão de um negócio e que você trabalhe em todas as frentes, seja você um micro, um médio ou um grande empresário. Se você gostou, não deixa de curtir aqui, se inscrever no meu canal aqui embaixo e também de apertar o sininho aqui em algum lugar do lado ou aqui embaixo para você receber todas as novidades que o canal tem. E não deixe de ver os outros vídeos e os outros temas. Forte abraço para você!